A primeira vez que eu li o livro O Grande Conflito de Ellen White, eu tinha apenas 15 anos e esse livro me impactou profundamente, desde a linguagem dele até as imagens, as profecias. Eu estava começando a conhecer a Igreja Adventista, então para mim foi muito importante a leitura desse livro. Mas uma coisa ficou bem decisiva: a imagem e a representação dos reformadores, especialmente de Martinho Lutero. A primeira vez que Ellen White fala sobre Martinho Lutero e sobre o desenvolvimento da sua fé, dos seus desafios, tudo isso faz com que na nossa cabeça, pelo menos na minha como adolescente, a gente começa a imaginar praticamente a figura de um grande herói. E de fato, a defesa que Martinho Lutero e os reformadores do século XVI fizeram da Bíblia torna eles pessoas muito especiais. Mas no meio de tudo isso, depois de ler outras coisas e de ler a própria obra dos reformadores, eu fiquei com outros questionamentos a respeito desses grandes heróis da fé do passado. Será que eles realmente foram coerentes na sua defesa da Bíblia? Esse aqui é o canal Todavia, que a gente fala sobre a fé cristã relacionada a assuntos contemporâneos. Se essa aqui é a sua primeira vez, conheça as nossas playlists e também os vídeos mais recentes postados aqui no canal. É muito importante também que você, se já conhece o nosso trabalho, se junte a nós inscrevendo-se no canal, porque assim, toda vez que vier um conteúdo novo por aqui, você vai ser diretamente informado. Agora, se você já está inscrito, compartilhe esse vídeo com os seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas conheçam aquilo que a gente está produzindo por aqui. Também é muito importante que, em todo caso, seja você um visitante pela primeira vez, um visitante recorrente, ou mesmo alguém já inscrito, deixe o seu like. Sério, gente, isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Mas vamos lá. Quando a gente considera a reforma magisterial, que envolve esses primeiros reformadores da linha principal, como Lutero, Zwinglio, depois os reformadores de segunda geração, como Calvino, por exemplo, a gente tem que entender que eles eram homens de seu tempo. Isso quer dizer que eles não conseguiram romper de uma hora para outra com toda a cultura, especialmente a cultura teológica que havia nos seus dias. Em outras palavras, a gente percebe que os reformadores, embora fizessem juras de amor às Escrituras e procurassem advogar que a Bíblia deveria ser autoridade sobre todos os assuntos de fé, nem sempre eles próprios seguiram esse princípio ao pé da letra. Isso por algumas razões. Em primeiro lugar, por causa de uma forte tradição agostiniana. Sim, Agostinho de Hipona exerce uma influência tremenda sobre os reformadores, especialmente e a começar por Lutero, uma vez que Lutero era um frei agostiniano. Ele era da ordem de Santo Agostinho e, portanto, ele conhecia as obras de Agostinho e também estava influenciado pelo seu pensamento. E olha, não é muito diferente do Calvino não, porque Calvino cita algumas centenas de vezes o pensamento de Agostinho nas suas famosas Institutas. Então, quando a gente pensa nos reformadores, eles são extremamente devedores ao pensamento de Agostinho. E não só de Agostinho, mas eles também mantêm uma base com os chamados pais da igreja, que são os autores dos séculos iniciais da era cristã. Muitos deles já estavam bastante influenciados por pressuposições do pensamento filosófico grego. Ou seja, a teologia deles não era nem de longe uma teologia baseada apenas nas Escrituras. E quando a gente pensa nos reformadores, sim, eles tinham formalmente um compromisso com as Escrituras, mas eles também aceitavam esses outros autores, sejam pais da igreja, o próprio Agostinho, ou até teólogos contemporâneos de épocas próximas a que eles viveram, e eram influenciados pelos pensamentos. Eles acabavam deixando que esses autores interferisse na forma como interpretavam as Escrituras. Quando você olha a apresentação que os reformadores fizeram, eles divergiam da Igreja Católica em questão de salvação em alguns detalhes muito importantes. Mas também quando você pensa em liturgia, quando você pensa na defesa do chamado pedobatismo, ou seja, o batismo de infantes, de crianças recém-nascidas, não tem muita diferença entre o pensamento dos reformadores e dos católicos. Em muitos outros assuntos, como por exemplo a ontologia de Deus, quem é Deus, a natureza das Escrituras, como será o final dos tempos e tantos outros temas e doutrinas cristãs, você percebe uma concordância, uma congruência entre reformadores
e a teologia católica dos seus tempos. Então a Reforma, longe de ser uma ruptura radical com tudo que representava o catolicismo, é uma divergência menor num assunto que não afeta a própria base da teologia. Eles continuam mantendo a mesma base. E a coisa piora um pouquinho no século XVII, porque aí começam a surgir as grandes sistematizações. Teólogos, tanto luteranos como reformados, começam a organizar o seu pensamento, a propor teologias sistemáticas, e eles queriam construir isso, mas precisavam de um modelo. E o modelo que eles tomam é a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Então você tem aí um retorno à teologia escolástica católica, e alguns colocam, e eu concordo com essa nomenclatura, que existe a partir dessa época, o século XVII, uma escolástica protestante, nos mesmos moldes daquilo que se via entre os teólogos católicos. Uma outra prova daquilo que a gente está falando, da continuidade entre o pensamento teológico protestante e o católico, é a manutenção de algumas doutrinas. Doutrinas básicas que têm que ver com a natureza de Deus, do homem, a compreensão do nosso propósito nessa vida, são mantidas. Por exemplo, se entende ainda o homem como composto de corpo e alma, a alma aí entendida como uma entidade a parte do corpo. Se entende também que existe uma vida pós-morte, em alguns momentos até próximo da ideia de purgatório, em outro momento uma recompensa para essas almas que ficaram aguardando o julgamento final, mas aguardavam consciente, não tem nada de sono da morte. Você também tem a guarda do domingo como dia santo, aquilo que eu já falei antes, o batismo de infantes, toda uma luta dos reformadores contra os anabatistas. Existe vídeo aqui no canal onde eu falo sobre esse grupo do século XVI que pertencia à chamada Reforma Radical, porque esses anabatistas, como o nome já diz, eram rebatizadores e sofreram perseguições por lado tanto dos católicos como dos protestantes. E não só nesse aspecto doutrinário a gente percebe uma continuidade no pensamento católico, mas você percebe também que o próprio Lutero, quando ele pensa nas escrituras, ele entende num modelo bastante agostiniano, porque Agostinho e Tomás de Aquino entendiam que o conhecimento a respeito de Deus é um conhecimento inatingível pelo ser humano. Deus é aquele que é o outro no sentido absoluto. Não se pode conhecer nada a respeito de Deus. Você tem apenas uma representação em linguagem humana e imperfeita a respeito de Deus que está na Bíblia. Então, para esses autores católicos, a Bíblia não é a verdade, é apenas uma verdade para nós, dita numa linguagem que a gente poderia entender, mas nada daquilo realmente pode ser dito sobre Deus, porque você não pode colocar adjetivos em Deus, você não conhece realmente a Deus. Olha que loucura! Então, Lutero, ele mantém também esse pensamento de que a Bíblia, ao mesmo tempo, não representa toda a verdade sobre Deus, e ele fala também de um Deus que não se pode conhecer, especialmente quando ele trata a respeito da predestinação. Ele fala que a vontade revelada de Deus nas Escrituras é uma, mas Deus, na sua forma incognoscível, não pode realmente ter a sua vontade conhecida e ele não nos deve satisfação. Então ele pode fazer coisas que para nós são absurdas, mas ele não tem nenhum compromisso de se justificar e nós não temos condições de avaliar se aquilo que ele está fazendo é ou não justo. Inclusive, Lutero também tinha uma ideia tão forte de que o centro da Bíblia era a noção de justificação pela fé, que ele valorizava aqueles livros da Bíblia que, de fato, para ele, explanavam de forma mais clara essa doutrina, enquanto livros que ele entendia que não tinham um compromisso tão declarado e firme com a justificação pela fé, deveriam ser considerados de categoria inferior, como se fossem mesmo menos inspirados. Então, os evangelhos, as cartas de Paulo, estavam lá no panteão, na primeira prateleira para Lutero, mas livros do Antigo Testamento eram menos importantes. A epístola de Tiago era extremamente desvalorizada porque não obedecia ao critério cristológico usado por Lutero. O Apocalipse, então, para ele não fazia muito sentido. Num primeiro momento, chegou mesmo a argumentar que o Apocalipse nem deveria fazer parte do cânon bíblico. Depois, ele acabou voltando atrás
mas nunca deu muito valor ao Apocalipse. O próprio Calvino também não escreveu nenhum comentário sobre o Apocalipse. E olha que Calvino tem comentários sobre vários livros da Bíblia, mas ele não comenta sobre o Apocalipse porque reconhecia não conhecer muito a esse respeito. Então parece que os reformadores tinham uma compreensão bem limitada do cânon. Inclusive, em Lutero a gente percebe essa ideia de um cânon dentro do cânon, como se alguns livros da Bíblia de fato fossem mais importantes e merecessem mais atenção do que outros. Aquela parte que toda a escritura é inspirada foi embora. Então, por tudo isso, a gente percebe que os reformadores não tinham assim um compromisso tão fidedigno com as escrituras como se possa imaginar. Em muitos aspectos, eles até mesmo mantiveram a tradição católica e, inclusive, também procuraram fazer a manutenção das doutrinas católicas, da ideia de uma igreja sacramental, entre muitos outros erros medievais. Então, realmente, a gente não deveria valorizar a contribuição dos reformadores? É claro que não. Como a gente começou dizendo, eles eram homens da sua época e, portanto, cometeram erros porque estavam saindo de um momento de muita escuridão espiritual, mas também foram capazes de produzir avanços muito importantes. Talvez até conseguissem avançar mais, mas certamente Deus os usou e a gente deve muito a eles também. Aliás, é por isso que Ellen White mostra, no Grande Conflito, a contribuição desses homens, não porque eles fossem perfeitos ou que a gente devesse concordar com tudo que eles ensinaram. Afinal de contas, eu mesmo não me sinto nessa obrigação porque senão eu seria um pastor luterano ou um pastor reformado. E eu percebo que há muitas coisas para se discordar dessas teologias. Eu fiz um vídeo aqui no canal recentemente sobre o princípio sola fides e por que nós adventistas discordamos da maneira como luteranos e reformados o defendem. Esse vídeo vai ficar aqui no final para que você também possa assistir uma recomendação. Além disso, existe uma série aqui no canal sobre predestinação, onde eu falo por que essa doutrina é a maior de todas as heresias, a heresia de todas as heresias, e nós não deveríamos acreditar na visão de predestinação defendida por luteranos e reformados. Os dois vídeos vão ficar aqui como recomendação. Você pode assistir a um deles, pelo menos, e assim você vai também ajudar o nosso canal. Se você quiser assistir os dois, melhor ainda. Eu vejo você daqui a pouco, num desses vídeos que você escolher. Um forte abraço. Deus abençoe você. When through the deep waters I call thee to go, the rivers of sorrow shall